E aí, pessoal, timeline tricolor desta terça-feira vai falar do litígio do Grêmio com a Arena, que só aumenta. Vai falar de reforço anunciado, vai falar do novo fornecedor de material esportivo do Grêmio, vai falar do treino de hoje e da vitória do Sub-17 contra o Inter. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora a hora é do Mercadão da Informática. A maior empresa de informática do sul do país, que é aqui de Porto Alegre, que tem as suas lojas em Porto Alegre, da Zona Sul à Zona Norte, que tem computador pronta entrega, que tem monitor com preço imbatível, que tem assistência técnica se você tiver algum problema com o seu notebook, com o seu computador. Você precisa conhecer tudo no Mercadão da Informática. O site mercadãodainformatica.com.br. Entra ali, tu já vai ver todas as promoções. Se você comprar para sua empresa, você vai ter um atendimento totalmente personalizado. Mercadão da Informática. Essa é a pedida. Gente, timeline tricolor, vou te dizer. Tem coisa hoje, tá? Muita gente falou hoje. Vou começar pelo Grenal Sub-17, que acabou há pouco. O Grêmio venceu lá em Eldorado por 2-1, 2 gols de falta no Borne e depois o Roger de pé esquerdo. O Borne bateu firme, a bola eu acho que talvez até tenha passado no meio da barreira e o segundo, um chute de canhota bem colocado. O Grêmio abriu 2-0. Depois teve uma batida de cabeça de 2 jogadores do Inter que acabaram tendo que deixar o campo, irem para o hospital. E o Inter acabou mais para o fim descontando. E o jogo foi 2-1 para o Grêmio, uma boa vitória do Grêmio. No Grenal, sempre é importante vencer Grenal, sempre é importante. E o Grêmio venceu essa partida aí, a gente relata aqui, gosto muito de categoria de base, se vocês sabem disso, com os jogadores de seleção brasileira, o Grêmio que é excelência nesse sentido. O Diego Torbes, ele falou da New Balance e já deu um outro tom. Vocês lembram que anteontem eu falei sobre isso, que imaginava que tudo se encaminhava para a New Balance, pois ele já afirma ter uma informação de que a proposta dessa empresa é de 2 a 3 milhões a mais do que a segunda colocada, e o valor, então, poderia estar chegando aí a 18, 20 milhões, o que, convenhamos, é um belíssimo contrato para material esportivo do Grêmio, tá? Tem que ver que termos é isso, se é em material, se é em dinheiro. O fato é que é um belíssimo contrato se o Grêmio conseguir chegar a 18 milhões por ano, tá? Belíssimo contrato. É preciso dizer. Então seria a New Balance naquela linha de raciocínio que eu falei. Eles pertencem ao mesmo grupo, que já tem a logística do negócio, e isso facilitaria a entrega. Ou senão o Grêmio teria outra empresa, porque nós estamos nos aproximando de julho e daqui a pouco não tem tempo hábil de entregar material. Então me parece que aquela minha ideia e tal parece estar se confirmando nas informações aqui do Diego Torbes. Treino. 3 jogadores foram surpresa no treino, eu diria até, porque eles voltaram aos treinamentos. Um, Cuejar. Outro, Monsalve. E por fim o Bright White. Isso escala o Bright White e coloca aí um Grêmio com algumas opções. Eu não sei se o Cuejar vai para o banco, tá? Mas é preciso dizer que o Cuejar é da confiança do treinador. O Grêmio deveria se confirmar do Bright White. Tem a dúvida do Kiki Oliveira, que joga ainda pela seleção uruguaia, então tem essa dúvida se chega a tempo de jogar e tal, acredito que chegue. Então teria Volpe, Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kahneman e Marlon, Dodi, Vijaçante, mas aí com, de repente, um Cuejar voltando ao banco, não sei como é que vai ser, o Cristaldo sendo meia. Será que o Monsalve já está à disposição também para jogar? É uma pergunta também. E aí a Alisson, Kiki Oliveira e Bright White. Esse seria o Grêmio. Se não jogar o Kiki Oliveira, a Muso está à disposição, treinou, está à disposição, poderia ser ele o jogador. Vamos ao litígio com a Arena. Hoje, o Grêmio ainda vai apresentar, mas é basicamente isso que o Grêmio vai apresentar ao Conselho Deliberativo sobre o litígio com a Arena. O Grêmio não aprovou a prestação de contas da Arena em 22 e 23.
existiu uma transferência de 50 milhões de reais da Arena ao Grupo Meta, que é o dono da OAS, o novo OAS, e um pagamento de bônus a executivos e tal na casa de 6 milhões. As contas de 24 ainda não foram entregues, elas precisam ser entregues de 3 em 3 vezes, não foram entregues. Então é um imbróglio complicado. Quando as pessoas falam assim, mas a Arena faz o que quer com dinheiro. Não faz. A Arena é uma empresa de fins específicos para tratar disso e que tem 2 conselheiros do Grêmio. Então ela presta contas todo o tempo. Então aqui vai ter que se explicar. E isso é parte desse rolo gigante que acontece e que nós temos que resolver o quanto antes. Por isso que a eleição do Grêmio ela vai girar em torno da Arena. Qual será a solução? Isso, para mim, é o ponto principal hoje da eleição do Grêmio. A Arena do Grêmio. Eu não tenho nenhuma dúvida que essa é a solução. O Grêmio anunciou hoje o Alex Santana, né, jogador agora oficialmente do Grêmio, já estava em Porto Alegre, já tinha feito exames e tal, e hoje o Grêmio fez oficialmente o anúncio desse jogador, contratado por empréstimo junto ao Corinthians. Chega para se unir aos jogadores do meio campo, ele que, segundo o Mano, pode jogar um pouco mais à frente do que os outros jogadores. Felipe Carbajo, ele deve reforçar o Grêmio a partir da janela. Né, o contrato de empréstimo com o New York Red Bulls terminou, ou termina no fim desse mês, e o clube americano lá, o time, não deve fazer opção pela compra. A cláusula era de 4 milhões e meio de dólares e ele não deve fazer opção. Então, Felipe Carbajo permanece no Grêmio, é atleta do Grêmio, é o Grêmio que paga e dificilmente ele vai conseguir um outro clube. O Carbajo que não vingou, né? Não foi o jogador que todos esperavam também. O Grêmio pagou caro por ele e se imaginava quantos e quantos jogadores o Grêmio pagou caro se imaginando que pudesse fazer alguma coisa e acabou não funcionando, né? O Grêmio que hoje anunciou a contratação do Ciro Leães para ser o treinador do futebol feminino, da equipe feminina. O Ciro, para quem não sabe, é um gremistão que trabalhou com o Adilson Batista aqui do Grêmio, depois foi assistente técnico do Adilson em muitos clubes. Esse é gremista raiz. Esse é gremista raiz. Seja muito bem-vindo, Ciro. Uma figura muito querida, um baita de um cara, um baita de um gremista, um baita de um profissional. Trabalhou nas categorias de base de muitos clubes e na juventude também, e chega para reforçar. Conversei com ele hoje, quando eu soube dessa notícia, e ele me disse assim, graças a Deus, voltei ao meu clube do coração. Essa é a frase dele, uma baita notícia, e é importante a gente aqui sempre valorizar. O Vene Casagrande citou que o Grêmio tem mais uma dívida lá no CNRD, né? O Cuiabá está cobrando o Grêmio por um valor que o Grêmio deveria pagar referente à venda do PP ao Vitória da Bahia, um valor de 700 mil reais. O Grêmio ofereceu pagar os 700 mil em 20 parcelas e o Cuiabá não quis. Aí o Grêmio fez uma outra proposta, a informação que eu tenho é que está praticamente resolvido. Triste a discussão pelo seguinte, porque os clubes de futebol eles estão perdendo credibilidade. Imagina um clube que fatura 500 milhões, ter uma dívida de 700 mil em cima de um jogador que vendeu. Não está certo isso. Pode ser qualquer coisa, pode ser o que for, isso está errado. A gente fala tanto aqui em valorizar, em imagem, isso aqui é denegrir a imagem do Grêmio. Isso aqui é denegrir a imagem do Grêmio. Essa diretoria tem que resolver essas coisas. Tem que resolver isso aqui, tem que resolver lá, se tiver que resolver. Não pode estar em Câmara Nacional de Resolução de Disputas, correndo o risco de tomar transfer ban, mesmo que, pelo que a gente tem notado, o transfer ban tem sido uma coisa meio esquecida. Mas esse é um ponto que a gente precisa sempre ponderar e não pode passar a mão por cima. O Felipe Duarte falou sobre
uma sondagem ao zagueiro Andrei Giroto, que está no mundo árabe, lá no Oriente Médio, né? Segundo a informação do próprio Felipe, o negócio não evoluiu porque o jogador atingiu uma cláusula de renovação de contrato e ganha muito dinheiro lá, e aí teria que vir por esse dinheiro, e aí o negócio não caminhou. Essa também é uma das situações. Por fim, o GE passa a ideia de que Everton, Cebolinha e Michael não irão permanecer no Flamengo após o Mundial de Clubes. E isso pode abrir a possibilidade aí, sobretudo do Cebolinha, de repente buscar outro caminho. Acho muito valorizado um jogador, mas o que custa? Um jogador que tem vinculação com o Grêmio, gosta do Grêmio, poderia ser. Já o Michael, o Grêmio tentou muito em determinado momento, não conseguiu. Mas o Cebolinha me parece uma possibilidade bem real. Vamos ver o que dá, né? Vamos ver se isso acontece. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.